Chaves é um dos seriados mais populares da TV brasileira e é um daqueles casos em que nós conhecemos todas as falas, sabemos tudo o que vai acontecer e ainda assim damos risada. Mas você realmente conhece tudo sobre o seriado? No ar há mais de 40 anos, a série foi gravada originalmente entre 1971 e 1979, com mais de 290 episódios. É natural que ao longo de tantos anos tenha havido desentendimento dentro do elenco. Com isso, alguns atores entraram quando a série já estava sendo produzida, outros abandonaram o grupo e assim novos personagens tiveram que surgir para suprir a ausência de outros. É desses personagens que apareceram poucas vezes que nós vamos falar no vídeo de hoje. Será que você conhece todos eles? Claro que sim, professor. Para começar, temos a Dona Edviges, ou a Louca da Escadaria. Ela substituiu a Dona Clotilde nos episódios em que a atriz Angelines Fernandes teve de se afastar por problemas de saúde. A Louca da Escadaria apareceu somente em 2 episódios, que são remakes de episódios bem conhecidos. O primeiro deles é o terno do tio Jacinto, em que o seu Madruga recebe um terno de um tio distante que acabou falecendo, só que o terno é muito maior do que ele. O segundo episódio é o remake do Festival da Boa Vizinhança. Curiosamente, a atriz Hanete Arceu tinha apenas 18 anos quando interpretou a Dona Edviges. E a próxima personagem é a Malícia, ou Malu na primeira dublagem. Ela substituiu a Chiquinha quando a atriz Maria Antonieta de las Neves se afastou das gravações por conta de sua gravidez. Malícia é afilhada do seu Madruga e mora no segundo pátio da vila. Ela tem a personalidade muito parecida com a da Chiquinha e pode ser vista em episódios como a primeira versão do Caçando Lagartixas e Como Sujar uma Roupa de Festa. Acontece que o público não foi muito com a cara do personagem e ela foi cortada depois de algumas participações. Vocês se lembram do garçom? Antes do Chaves ser contratado pela Dona Florinda, era o ator Ricardo de Pascoal quem servia as mesas do restaurante. Mas depois que o Chaves armou toda aquela confusão envolvendo o Sr. Barriga, o garçom acabou largando seu emprego. Mas esse não foi o fim do envolvimento do ator no seriado. Ricardo de Pascoal também interpretou o Carequinha, aquele cara que quer comprar a vila do Sr. Barriga, e é a versão mais conhecida do Sr. Furtado. O Sr. Furtado teve 3 versões no programa original. No Brasil, apenas a segunda foi dublada, as outras não foram dubladas em português e logicamente não foram exibidas pelo SBT. Apesar do seriado girar em torno do Chaves, um dos personagens mais queridos pelos fãs é o Sr. Madruga. Mas em 1975, o ator Ramon Valdez estava passando por problemas de saúde por conta do seu câncer de pulmão e teve de se ausentar do programa. Assim, o seriado encontrou um substituto em Herman Robles, que foi apresentado como o primo do seu Madruga. Na primeira versão da dublagem, ele foi chamado de Seu Romão. Na segunda, ele ficou conhecido como Seu Madroga, que é muito melhor. Ainda falando sobre o seu Madruga, no episódio em que ele contrata artistas de ioiô e o Chaves vende jornais na rua, nós temos a participação de José Luiz Amaro como o policial. É engraçado porque muita gente confunde esse ator com o próprio Carlos Villagrán, o Kiko. E além disso, nós temos a quebra da 4ª parede nesse episódio. Quando o policial está falando sobre pagar impostos, ele olha para a câmera e diz uma frase icônica. Porque todo mundo deve pagar impostos, e ainda é tempo. Tá certo que não é tão icônica quanto a frase das pessoas enganadas, mas ainda assim é um momento bem divertido do episódio. No episódio Uma Aula de História, o professor Girafales faz uma pergunta que é respondida corretamente por uma aluna misteriosa. Depois disso, ela pede pra ir no banheiro e nunca mais apareceu no seriado. Trata-se da atriz Angélica Maria, interpretando a personagem Yara. Acontece que naquele ano, 1979, a atriz protagonizou uma novela chamada Yara, que mostrava uma indígena chegando na cidade grande e aprendendo a conviver com as diferenças. Ela apareceu em diversos outros programas da Televisa para promover o lançamento da novela. Moral da história, nunca vá no banheiro do México que você pode ir e nunca mais voltar. Nesse episódio em que a Yara aparece, nós também temos a participação de um personagem que está sempre ali na sala de aula. Trata-se de Gabriel Fernandes, que na verdade era produtor do programa, mas sempre estava ali enchendo a turma do professor Girafales. Ele nunca teve uma fala dentro do seriado como personagem da sala de aula, mas era ele que fazia a icônica narração da abertura do programa em espanhol. Em 1972, ele se casou com Maria Antonieta de las Neves, a Chiquinha. E a turma do professor Girafales é um poço sem fundo de personagens que ninguém se lembra. Em um desses episódios, o Festival da Burrice, além da participação da Malícia, que a gente já mencionou na nossa lista, nós também temos a aparição da Cândida. Ela só aparece nesse episódio e dá uma daquelas respostas erradas pro professor. Mas o interessante é que a atriz Ángel Roldán também interpretou a primeira versão da Patty de 1972, o que nos leva pro nosso próximo item. A Patty e a sua tia Glória tiveram 4 versões diferentes ao longo do seriado. A versão que ficou mais conhecida aqui no Brasil foi a terceira, interpretada por Ana Lilian de la Macorra.
Acontece que a Ana Lilian não era nenhuma atriz, ela era assistente da produção, mas o Roberto Gomes Bolanhos, que é bem espertinho, percebeu a beleza dela e a convidou para fazer uma participação especial como Patty. Acontece que o público gostou da personagem e pediu que ela aparecesse em mais episódios, assim ela acabou aparecendo mais vezes do que estava programado. Isso acabou deixando a própria Ana Lilian um pouco assustada, ela não gostava da fama, tinha medo de expor a sua imagem e ela pediu ao próprio Roberto Gomes Bolanho se ela podia voltar para os bastidores e assim a Patty parou de aparecer, pelo menos essa versão. Antes dela, a segunda versão da Patty foi interpretada pela atriz Rosita Buchot, que também viveu a personagem Artrites no episódio da Cleópatra do Chapolin. O bizarro é que ela era uma das atrizes mais sensuais do México nas décadas de 70 e 80 e era muito conhecida por seus papéis naqueles pornozinho de leve, sabe? Tipo as pornô chanchada brasileira. Então é muito estranho a gente ter uma atriz desse tipo de filme aparecendo em um seriado que teoricamente era voltado para um público infantil. Mas segue o baile, né? Nós temos a quarta versão da Patty que nem mesmo foi exibida no Brasil, mas que é muito interessante a gente mencionar. Por quê? Nesse episódio, Kiko e o seu Madruga já tinham abandonado o seriado, então quem disputa a atenção da Patty são Chaves e Nhonho. Do mesmo modo, a madrinha Glória, nesse episódio ela é madrinha, não é a tia, tem sua atenção disputada pelo Jaiminho e pelo professor Girafales. Além disso, a atriz que interpreta a Patty é a Verônica Fernandes, que é filha de ninguém menos que Gabriel Fernandes e enteada da Maria Antonieta de las Nieves, a Chiquinha. Olha só o nepotismo aí no Chaves. Pra encerrar nossa lista, vocês se lembram da Elizabeth? Não. No episódio em que o Kiko aparece na vila com uma estrelinha de bom menino, o Chaves diz que Elizabeth é a menina mais aplicada da turma. Além disso, o Kiko teria dado 2 pratas pro Chaves para que ele roubasse a estrelinha da Elizabeth. Acontece que a garota apareceu sim em um episódio, também no Festival da Burrice. Ela parece ter um tique nervoso, ele fica balançando a cabeça na hora que vai falar, e quando vai responder alguma coisa pro professor, tem toda uma pose, ela bate os braços, fica ereta assim, quase como o Kiko se preparando quando ele tem que fazer qualquer coisa. Mas ela sempre responde a pergunta corretamente. Ela foi interpretada pela atriz Marta Zavaleta e também só apareceu em um episódio. E aí, vocês se lembravam de todos esses personagens? Alguns realmente são bem obscuros, outros estavam ali o tempo todo, só você não viu. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e aproveita e manda ele para aquele seu amigo que fala que manja tudo de Chaves. É isso, legionários, e que a força esteja com vocês. Trata-se de Gabriel Fernandes. É Gabriel Fernandes? Angélica Maria. Trata-se de Gabriel Fernandes. E a turma do professor Girafales é um poço sem fundo. Além disso, o Kiko teria dado... Além disso, o Kiko teria...